O nosso viés hoje cuida do preciosismo. O que é o preciosismo? É uma maldição, gente. Exatamente, é uma maldição. O preciosismo pode ser visto por duas perspectivas distintas. Uma é um preciosismo como vício de linguagem, usar uma linguagem exacerbada, a rococó, sabe assim, como um artifício, uma maquiagem, para passar uma expressão de seriedade, etc., alguma falsa erudição, qualquer coisa assim, que mata a naturalidade, que mata um aspecto próprio de semântica equilibrada, gente, sabe? Então, por exemplo, aquelas coisas assim, fui ao nosocômio. Nosocômio é hospital, gente, dentro de um sentido arcaico. Fui ao nosocômio, porque o nosocômio, então, que horror, você tá entendendo? Não é errado, tá? Essa é a questão, não é errado em si, tá? E aí vai entrar a grande questão da inteligência para enfrentar o preciosismo, tá? Fui ao nosocômio, porto-lhe um amplexo, né? Amplexo quer dizer abraço, tá? Correto, você vai ao dicionário, existe a definição e o sentido de amplexo como abraço, mas manifestamente cuida de um uso viciado de linguagem, é um uso extravagante, tá? Com um motivo cretino, gente, que é passar uma arrogância intelectual, humilhar alguém, mostrar uma coisa, fazer um rococózão, tá? Esse é um sentido do preciosismo, então, o vício de linguagem. Só que há um outro sentido mais amplo e que toca mais ao analfabeto funcional, tá? Que é um problema do rigor, do falso rigor. O preciosismo se diz como aquele falso rigor. Então é próprio dos imbecis. O preciosismo é uma coisa absolutamente clara para imbecis. O imbecil, vamos lembrar aqui, quer dizer imbecil, fora da conotação de uma injúria direta, o sentido de imbecil é sem bastão. Imbecil vem becil, basculus, em latim, imbecil sem bastão. É aquele que não fica em pé por si, tá? Ele não tem bastão, ele é um homem curvado, ele precisa apoiar em algo alheio, tá? Então é aquele caso, eu uso na live completa do analfabetismo funcional, eu uso como exemplo do imbecil o chapeiro que recebe uma ordem estúpida, tá? Ou não, pode ser estúpido ou não, depende de vários contextos, mas ele cumpre de forma estúpida. Então chega o cara no chapeiro e fala assim, olha, eu quero um cheeseburger, mas põe uma bola de sorvete em cima. Se o chapeiro for imbecil, ele cumpre, exatamente. Ele vai lá, faz o cheeseburger, põe a bola de sorvete em cima e entrega. Na hora que o cliente reclamar, ele, você que mandou, o fulano que disse, não sei quem contou, porque ele pega literalmente. A ordem era imbecil. Provavelmente pode ser que o chapeiro foi ofendido, pode ser que era uma ironia, pode ser que era um excêntrico, e aí ele deveria cumprir por uma decisão que era um excêntrico, mas sem o apego. Isso é uma forma de preciosismo. Então pegar a literalidade da palavra, isso é um falso rigor. Ser rigoroso é cumprir exatamente o que se manda, o que se pede, o que se comunica, o que se declara, em termos semânticos, tá? E não na literalidade, tá? Então o preciosismo, esse apego a essa literalidade, um perfeccionismo, isso é considerado um falso rigor, uma expressão de imbecilidade, porque tem que ser ereto, sem ficar curvado, a captura semântica, gente. Isso é óbvio, tá? Então é um tipo de um racionalismo cínico. Mas é que mandou, mas olha lá, foi você quem falou para pôr a bola de sorvete. Podia ser tão deboche. E o cara argumenta na literalidade do próprio deboche, fazendo uso como se fosse rigoroso, tá? Como acaba virando, na maioria das vezes, um problema de poder, tá? O uso o preciosismo acaba sendo um poder que pode oscilar entre os vícios de poder. Como é um vício de linguagem, mas é um vício de poder também. Os vícios de poder são dois: o servilismo, ai, mas mandou fazer, e olha lá, mandou pôr a bola de sorvete em cima, ou da arrogância. Eu não aceito porque eu falei exatamente assim, assado e etc. E aí ficou 1 milímetro aqui diferente.
São desvios da dignidade, que é o centro, tá? Para os vícios do poder, servilismo e arrogância. Tá? E dignidade, a quem não sabe, é o ponto de equilíbrio entre o poder. Tá? A falta de dignidade dá servilismo e o excesso é arrogância. Tá? Seria como desvios de deturpação de sentido, são deturpações de atitude moral, tal, etc. E é a fonte de muita corrupção, gente. O preciosismo é o subterfúgio de muita corrupção. Tá? O mundo da burocracia, particularmente pública, mas não apenas, se apega dentro do preciosismo. Tá? Porque a burocracia, por definição, é uma vida desprovida de semântica. Vale o documento, vale a letra, não vale a verdade, não vale a referência. Isso é a regra geral da burocracia. E aí você fica, a burocracia tem por fim ser preciosista, exatamente porque ela é castradora, ela não fomenta inteligências via de regra. Quando a burocracia fomentar, facilitar processo inteligente, você está dando uma exceção. Pode até ter, e até tem, tá? Mas aquela coisa, hoje você vai viajar de ônibus, se o ônibus é privado, você tem que dar o nome antes, para ser preenchido o nome, e se tiver uma fiscalização, eles vão ver se o nome corresponde com o passageiro que está lá. Isso é a maior fonte de corrupção, hein? Por quê? Porque aí você fala o nome Luiz, um escreveu com S, outro escreveu com Z. Aí chega lá o fiscal, olha lá, pode parar onde, porque o Luiz fulano de tal, RG bate, CP bate tudo, mas o S e o Z não bate. Então não pode dar seguimento porque é outra pessoa. Está errado. Vice, onde era S, tá Z, e o cara faz até enche o peito para dizer que fosse séria a fiscalização. Quando na verdade é só um esquema corrupto mesmo. A unidade é na semântica, mas aí vai falar que o S está errado e vai fazer um tipo de falso rigor, como se fossem pessoas sérias. Você está entendendo? Então o que acontece? Isso é muito característico da vida burocrática. É ficar, vamos dar um jeito de não aprovar, de não conhecer, então fala que errou no formulário, fala que errou na palavra, não sei o quê. Por quê? Porque é fora do razoável. O racionalismo que está aparentado, que está exposto, que está dito pela posição preciosista, tá? É uma coisa estúpida. A vida não é racionalista, a vida boa é razoável. Você tem que ter a razoabilidade na semântica. Então assim, se apegou, igual o exemplo lá da literalidade do nosso chapeiro, é um preciosismo que quer ter um rigor, você é imbecil. Totalmente você é imbecil, você é corrupto. Você vai cair num desvio de poder. Para você ficar servindo ou você ser arrogante sobre alguém. Tá? Então isso é muito complicado. É uma forma de escapismo da realidade também. Porque coloca como aquele mundo dessa perfeição, tá? do detalhe, da nuance, tal e etc., como um impeditivo das decisões. Se quiser ser rigoroso, preciosista, nada anda aí. E é o que acontece dentro das instituições burocráticas. Ela é feita para não andar, é feita para castrar. Então é exatamente aí onde é o império dos preciosistas. E é o império de uma arrogância vácua, um rigor falso, vida fingida. Todo o ambiente viveiro dos analfabetos funcionais. É isso aí mesmo, entendeu? Como é que você faz quando alguém chega? O analfabeto é covarde. Em todas as expressões, o analfabeto é um covardão. O que eu tenho feito quando encaro essas cretinices do preciosismo, eu faço a teoria do agente, eu responsabilizo o agente. É mesmo? Você não vai deixar o ônibus andar porque o passageiro, que é o nome Luiz com Z, tá com S no papel? Quero o seu nome. O analfabeto funcional é um escapista de si, gente. Eles odeiam. Chega numa repartição e fala, vem saber seu nome, qual é que é? O cara se esconde. O cara se esconde atrás do balcão. Analfabeto funcional, por definição, ele é um escapista de si, é um escapista da sua personalidade. Não adianta você brigar com a instituição, gente. Tem que brigar com a gente que é fraco. Você fala, então, porque a sua... Não vai chamar o cara de burro, porque vai dar problema. Mas assim, chega a falar, a sua abordagem
não segue a melhor inteligência. Sabe? Mostra que você está confortável, que tem domínio. Empareda o cara. Você tá entendendo? Eles cão pra trás. Você tá entendendo? Nos preciosismos assim, tem que ter gente, banco, vai falar com banco. Banco é outro ambiente preciosista. Você tá entendendo? Aí o banco pode chegar a falar, fala, tira minha conta daqui. Mas é poder. Vamos entender uma coisa. A relação inteira do analfabetismo funcional é um problema de poder. É uma servidão, ou é um uso da servidão. Ponto. Ou é servidão, ou é um despotismo. Aí como você quiser chamar despotismo, arrogância, etc. Você tem que entender que é um poder. O que menos vale é o elemento cognitivo. O que menos vale é o elemento declaratório. Que é onde eles estão ali só por uma jogada de poder de meninos acuados. Tá? Em cima de joguetes de palavras. Então, preciosismo é uma maldição mesmo, entendeu? E é difícil. Eu só sou um país de analfabeto funcional. Então, aqui quase tudo é preciosista. Quase nada tem semântica. O analfabeto funcional funciona quando muito, mas ele nunca significa. Aí fica nessa coisa aí das castrações trocadas, porque a palavra, porque mandou, porque o apeguinho a coisinhas. É assim que é. Eu agradeço.